Olá, amados de nosso Pai, que alegria estarmos aqui de novo em contato com você e através desse programa, que é um motivo de alegria para nós. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que nós gostaríamos muito que você estivesse olhando com atenção este assunto da graça de Deus revelada em Cristo através desta pregação do Evangelho. Esse Deus que habitou em nós, habitou conosco, habita em nós e quer ser a nossa habitação. E nós contamos com você. Você pode ser um aliado nosso. Aí vão aparecer os links e endereços na tela de TV. E você pode ser um parceiro. Nós contamos com a sua participação no sentido de que você esteja orando por este programa para que ele seja divulgado, haja maior divulgação, uma colaboração também para que ele permaneça por mais tempo e que nós possamos ser instrumentos da graça de Deus nessa disseminação do Evangelho para um público cada vez maior. Nós contamos com você, nós vamos ter uma paradinha agora por um instante e já já a gente volta para comentar sobre o assunto de hoje. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto: converte-me e serei convertido. O apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim: não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. O mundo tem um poder de nos sufocar, nos paralisar. O cristão foi salvo do mundo para viver no mundo sem que o mundo esteja governando a sua vida. Viver no mundo não significa viver do mundo. Nós temos um território a viver aqui, mas não uma cultura a nos governar. Pouco pode ser dito neste assunto, além do que disse Joseph Alleine,
um dos puritanos do século XVII, ele disse: não existe prova maior de que não somos convertidos do que ter pelas coisas do mundo estima, amor e desejo. Quando nós somos governados por esta cultura, estimando, amando e desejando as coisas do mundo, isto é prova de que nos falta uma conversão de Deus. Por isso é a afirmação: converte-nos e seremos convertidos. O pecado, ele perverte o coração. A religião inverte certas tendências do coração, mas só Cristo converte a perversidade do coração. Deixa eu ver se eu digo outra vez. O pecado perverte o nosso coração. A religião inverte certas tendências do coração, mas só Cristo converte a perversidade do coração. Só Cristo pode mudar essa dependência das coisas deste mundo para que nós vivamos sob o governo de Deus. O seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Alguém já disse que o pecado deforma, a escola informa, a religião reforma, mas só Cristo transforma o coração do ser humano. O pecado, ele teve o poder e tem o poder de deformar o projeto de Deus. A escola pode informar as pessoas, até educando-as ou instruindo-as, melhor dizendo. A religião consegue fazer uma reforma, mas ela não consegue transformar a vida das pessoas. Só Cristo pode transformar o coração do ser humano. Quando Jesus orava por seus discípulos, ele disse em João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 15, a oração sacerdotal, ele disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esta palavra mal aí não é propriamente um mal objetivo, no sentido de ser alguma coisa, mas um mal subjetivo como sendo alguém. Pode ser até traduzido assim: não os peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do maligno, daquele que é o patrocinador, que é aquele que cria as condições para a malignidade. Se nós formos convertidos por Deus, nosso alvo será Cristo. Mas se nos convertermos, o nosso objetivo é ter uma boa impressão perante os nossos observadores. Quando o Senhor nos converte, nossos olhos são focalizados em Cristo. Mas quando nós nos convertemos, normalmente nós chamamos a atenção dos outros para nós, porque na verdade essa autoconversão é uma ideia teomânica de querer nos projetar como se fôssemos pessoas sublimes, excelentes, como se fôssemos deuses. O que motiva um convertido é Cristo. O que estimula aquele que se converte é uma performance
perante a opinião do mundo, perante aqueles que nos observam. Normalmente, quando a gente se converte, nós tentamos polarizar o nosso comportamento de modo que nós recebamos as ovações, os aplausos, os reconhecimentos, as medalhas. O convertido, aquele que Deus converteu, vive de Cristo, por Cristo e para Cristo. Enquanto que o convencido vive da aprovação do mundo, daquilo que o mundo vai dizer a seu respeito. Quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo, nós ganhamos uma nova natureza que se nutre da vontade do Altíssimo. Nós ganhamos uma natureza que tem prazer na excelência das coisas de Deus. Nós estaremos buscando a intimidade com o Senhor. Vai ter gosto, tem sabor, tem apetite pelas coisas espirituais. O que interessa à nova criatura é ser conformado com a vontade de Deus. O que motiva ao intrometido é a sua imagem e a sua dignidade pessoal. Aí nós estamos usando duas categorias, o convertido e o intrometido, que se adentra, que se torna participante de um sistema religioso, mas ele não é participante do corpo de Cristo, da igreja de Deus, não é participante da coletividade, da intimidade, da comunhão com Deus. Os religiosos gostam, mas gostam muito de se exibir. Eles querem ser vistos a todo custo, mesmo que isso os leve ao ridículo. Eles estão à busca de algo que os faça serem reconhecidos, enquanto que os convertidos estão preocupados com Jesus. Jesus disse que a vida que estimula a fé é fora de holofotes ou em particular, na intimidade. Eu tenho tratado muito disto aqui, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a vida íntima. Por que será que tem tanta gente que prefere tocar trombeta nas ruas, soltar foguetes nas praças e alardear a sua crença para tornar notórios os seus projetos? Por que será que isso acontece? Quando a nossa fé deveria ser uma coisa íntima, mais relacional, que vai tocando as pessoas de modo bem natural. A fé cristã nunca é propagandeada, é só proclamada de coração para coração. É anunciada de maneira vivencial, existencial, não alguma coisa teatrológica, não alguma coisa que é fomentada para chamar a atenção. A fé cristã, ela é comunicada assim de maneira simples, singela, mas profundamente enriquecedora. Se pregarmos o Evangelho, o resultado são vidas alcançadas e nunca exibição de nossos feitos notáveis, dos nossos acontecimentos. São vidas que vão ser alcançadas de modo normal. Aí, aquele que ora e ora a porta fechada, ele não precisa ficar falando, olha, eu sou uma pessoa de oração, eu gosto de orar,
Ele ora, ele simplesmente ora. Quem jejua o faz com o rosto de festa, jejua com simplicidade, não precisa ficar mostrando. Quem contribui, quem dá esmolas, não procura relatórios do que deu, não fica contabilizando isto ou aquilo. A evidência do Evangelho é a glória de Deus, é que ele glorifique a Deus, é a alegria de poder fazer aquilo para que o Senhor seja glorificado. O espírito do Evangelho, eu chamo espírito da cruz ou espírito de Cristo, tem como fundamento manter o cristão fora do palco e diante do trono, fora das expectativas das pessoas, mas sob os olhares de Deus. Nós temos esta tendência muito grande de exibir, de mostrar, de ter relatórios que nos mostrem o que nós estamos fazendo. A vida cristã é a vida que vem da cruz. É o que aconteceu com a igreja atual, é uma coisa muito estranha. Ela vive no palco, ela vive de shows, ela vive de espetáculos. Mas o cristianismo verdadeiro, ele vem da cruz, ele vem da intimidade, ele vem da simplicidade. Eu vou dar uma paradinha aqui e nós vamos voltar logo, logo para continuar pensando sobre este assunto do converte-me e serei convertido. Retornando, nós estamos aqui com a nossa estante, com um livro que é A Graça Futura, do John Piper. Este livro, o poder purificador de viver pela fé na graça. A graça de Deus, graça plena, graça que satisfaz. É um livro que combate essa ideia de uma graça superficial e uma fé barata, e que trata profundamente da esperança, do contentamento, da estabilidade e santidade, da apreciação de Deus, do louvor a Deus de uma maneira profunda, não algo de periferia, mas algo do centro da realidade. Então esse é o nosso livro que nós aqui queremos sugerir para você. Nós estávamos falando ainda há pouco que a vida cristã autêntica é aquela vida que procede da cruz. E a questão é que a gente vê, o que aconteceu com a igreja atual? Que está mais preocupada no show, no palco, e não no trono. Há um pensamento de um pregador do final do século XIX, século XX, Horácio Bonar, ele já estava dizendo lá naquele tempo que ele procurei a igreja e a encontrei no mundo. Procurei o mundo e encontrei-o na igreja. A igreja está no mundo, agora o mundo entrou na igreja e o mundo
está determinando o que a igreja deve ser. E a igreja perdeu a sua capacidade de salgar. Ela se tornou insípida. Essa mistura que aconteceu do mérito com a graça tornou a igreja sem testemunho. Nós acabamos vivendo uma vida que não corresponde à suficiência de Cristo em nós. Temos a tendência de propalar algo que diga respeito aos nossos talentos, à nossa capacidade, à nossa competência. Se a igreja vive no mundo, se a igreja viver assim no mundo, é natural. Mas se o mundo estiver vivendo na igreja, é uma aberração. A igreja no mundo, ela é sal. Mas o mundo na igreja, ela perde a sua capacidade de salgar. Significa que a turma sem conversão tomou lugar no meio da igreja e implantou um modo de pensar do mundo no seio da igreja. Tornou uma igreja secularizada, sem o compromisso com o reino de Deus, com as virtudes eternas, e passa a ter um compromisso aqui e agora, sem a ideia de eternidade. Nesse caso, a igreja se torna sal insosso. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Preste atenção que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, chamou o seu grupo, a sua congregação, a sua igreja, a reunião dos seus de sal da terra. Agora, se o sal vier a perder o seu sabor, o Senhor está dizendo que ele não presta para nada, senão para ser pavimento, para ser pisado, uma espécie de asfalto, sem nenhum valor de vida ou sem nenhum valor de conservação, como é o caso do sal. O mérito está para a graça, assim como as drogas estão para a vida sóbria. Nós precisamos ganhar a dimensão de que na igreja, quando eu sou convertido a Deus, eu dependo de Deus e não de mim mesmo e dos meus méritos. E o mérito, ele acaba me drogando, me viciando, e eu quero ser reconhecido e torno-me às vezes embriagado por essa necessidade de aplausos, de ovações, de reconhecimento. Isso adoece os relacionamentos. É impossível você encontrar um bêbado sóbrio ao mesmo tempo. Se ele está bêbado, ele não está sóbrio. E é inimaginável ver uma pessoa governada pela meritocracia dependendo da suficiência da graça de Deus, dependendo da manifestação
do que Deus vai fazer em nós e através de nós. Isso não existe. É impossível haver esta vida de sobriedade espiritual quando nós estamos cheios de necessidades de reconhecimento. Amados, é aqui que vemos quem é salvo ou não é salvo. Se alguém carece, necessita exibir as suas obras, então a graça é dispensável. Você já anotou isso aí? Se alguém precisa de reconhecimento, de elogios para as suas obras, Jesus não representa nada para nós. Eu quero ressaltar aqui 3 pensamentos de um pregador que eu gosto muito, que viveu no século XIX, C.H. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Ele disse: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa e não lhe confere o direito de parar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Nós estamos sempre sendo atacados por inimigos invisíveis, mas às vezes inimigos muito preciosos, como esta egolatria, essa necessidade de reconhecimento, e nós não podemos parar de vigiar. A segunda palavra que Spurgeon disse: a verdadeira conversão dá força e santidade ao homem, mas nunca lhe permite vangloriar-se. Olha, eu não posso parar de vigiar e eu tenho que olhar com cuidado para não me vangloriar. Às vezes acontece que Deus me usa e eu acho que foram as minhas capacidades, ou o meu jeito, ou a minha personalidade. Certamente que Ele usou tudo isso, mas nós já falamos aqui num programa anterior sobre a luz do sol e a lua. Ela brilha, o sol brilha na lua e ela reflete, e a glória de Deus é que deve se manifestar nas nossas vidas. Uma terceira frase de Spurgeon foi a seguinte: quando a palavra de Deus converte o homem, tira dele seu desespero, mas não seu arrependimento. Nós precisamos viver em contínuo arrependimento, porque nós fomos salvos, mas continuamos tendo uma natureza caída, uma natureza humana, sujeita a essas coisas do mundo caído, e precisamos de permanente arrependimento. O profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 18, ele diz: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. E aí ele clama: converte-me e serei convertido, porque tu és, Senhor, o meu Deus. O grande poder de Deus na conversão de um pecador é o mais misterioso de todas as suas obras. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós seremos convertidos. Que o Senhor permita que você e eu sejamos tratados pela sua graça, para que nós sejamos convertidos e nunca que nos convertamos a nada que não seja simplesmente a suficiência de Cristo. Até o nosso próximo programa, De Coração para Coração.